Shabbat Shalom, Raveirinho. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, onde nós vamos estudar e compartilhar conhecimentos da Torá. A porção deste Shabbat é Tetzaveh, que está lá no livro de Shemot, Êxodo 27, 20 a 30, 10. O interessante dessa paraxá, dessa porção da Torá, é que o nome de Moshe não é mencionado. É a única porção onde o nome de Moshe não é mencionado. Acha-se que o nome de Moshe não foi mencionado por conta de um pedido dele, quando ele disse: tire o meu nome da Torá, se tu voltares atrás com o povo hebreu, com o teu povo. Meu nome é Giju Gomes, estamos no canal Giju Gomes e vamos estudar a Torá do Eterno. O Eterno disse para Moshe: Zahor el Tion HaShabbat leikadshor, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cumprindo este mandamento, que foi uma ordenança do Eterno. A Paraxá Tetzaveh, ela traz mais instruções sobre a construção do Mishkan e seus utensílios. Nós vamos ser rápidos e trazermos algumas pinceladas do assunto. Você quer detalhes? Estude a Torá, estude o texto que acabei de falar e você vai ter os detalhes lá. Caso você tenha alguma dúvida, e se podemos ajudar você, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que nós vamos responder assim que pudermos. A mitzvah de doar azeite da menorá, logo após várias instruções referentes à construção do Mishkan, tabernáculo e seus utensílios sagrados, Hashem deu a nova mitzvah: ordene azeite de oliva que fosse doado para a menorá. Moshe disse ao povo: se algum de vocês ou algum de vós tem azeite de oliva apropriado para acender a menorá no Mishkan, deu a mim. Depois vem o que nos ensina o fato de que somente as primeiras gotas de óleo eram permitidas para a menorá. Quando se espremia a azeitona, a oliva, só as primeiras gotas eram permitidas para fazer o azeite, para acender a menorá. Por quê? Porque aquelas gotas eram puras. As primeiras gotas eram puras. As outras gotas já serviam para outros fins. Porque quando você começa a machucar demais, aí começa a vir resíduos da fruta. De acordo com o ponto de vista da Torá, o azeite para a menorá, que representa o intelecto, deve ser o mais puro possível. O azeite para a menorá é superior ao óleo da oferenda, simbolizando nutrição. A Torá insiste que nossa mente deve ser nutrida apenas com as informações mais puras e refinadas. Porque o azeite de oliva foi escolhido por Hashem. Por que Hashem escolheu o azeite de oliva para o acendimento, em vez de qualquer outro tipo de óleo? A resposta é que bem Israel são comparados à oliva. De qualquer forma, o povo hebreu é similar à oliva. Primeiro, a oliva emana do seu precioso líquido apenas depois de ter sido processada através de prensagem batidas. Similarmente, como resultado de terem sido banidos de um lugar para o outro pelos outros povos a serem perseguidos desde Israel, purificam seus corações e retornam a Hashem. Uma vez que a camada exterior é removida, a pressão externa, sua natureza de santidade reafirma. Segundo, todos os líquidos, quando misturados, mesclam-se numa mistura homogênea. O óleo é uma exceção. Não se mistura, mantém-se separado. Assim, também Bene Israel é a única nação na história que não foi engolida pelos povos
mas guardou continuamente, guardando sempre os mandamentos. Isso aqui é um pensamento judaico, né, que não é verdade. Né? O povo se misturou sim, mas o que é que podemos dizer desses significados? É que o povo de Hashem, aquele que guarda mandamento, que não precisa ter nascido em Israel ou ser descendente, né, dos judeus, né, mas que guardam o mandamento, esses se purificam e esses se separam. Esses são considerados, né, o óleo, o azeite. Como a menorá era preparada para o acendimento, né, geralmente o Kohen acendia a menorá, somente um Kohen podia limpá-lo e prepará-lo. Né. O milagre da lâmpada central, isso nós, né, já conversamos sobre isso. A lâmpada central, ela ficava acesa o tempo todo. A importância da menorá e o que ela simbolizava, né? A mitzvah de acender a menorá era tão grande que Hashem proclamou: a luz da menorá é mais poderosa ou preciosa para mim que a luz do sol ou a lua. Hashem ordena consagrar os Kohanim com vestes sacerdotais. Você lê o texto, você vai saber como é que eram as vestes sacerdotais e o que cada veste significava. Né? O fato de que os Kohanim só poderiam realizar o serviço trajado com vestimentas indicava a santidade de seus atos. Isto nos ensina que quando um hebreu ou judeu realiza ou cumpre a mitzvah, não pode dizer que é judeu, porque os Kohanins, tá? Os Kohanins eram da tribo de Levi, então eles não eram judeus, eles não eram da tribo de Judá, eram da tribo de Levi. Então aqui, né, o judaísmo tenta implantar uma ideia que não se encaixa. Sinto muito o judaísmo, mas os Kohanins, eles não eram judeus, tá? Eles eram levitas, da tribo de Levi, e não da tribo de Judá. Sinto muito para vocês, parem de mentir, ok? Se cumpre a mitzvah, que deve ser cuidadosamente no vestir, no conduzir, na dignidade e respeito perante Hashem. Bigde Kehuná, as vestes dos Kohanins. As vestes, né, elas eram compostas do querolete, né, vamos lá. Eu me perdi aqui. Do Ketorete, né, da Mahassaim, Mirnassaim, né, o Ketonete era uma camisa comprida, o Mirnassaim era calça, a Avinete um cinturão, o Migbat um turbante, né, o sumo sacerdote também usava estes trajes, exceto o turbante, que ele era diferente, ele não era pontiagudo, e sim, né, amassado em cima. Os adornos dos sumos sacerdotes eram o ketonete, uma camisa comprida, o misnassahim, que eram as calças, o avinete, um cinturão, e o misnefete, que era o chapéu diferente, né, dos sacerdotes comuns. Né? O sumo sacerdote usava diferente. Além dos itens acima, o sumo sacerdote trajava 4 vestes de ouro, né, chamados de Bigde Havar, eram esses. Bigde Zahav, eram esses, né? O shoher, o efode, o meiz e o tzitzit. Então, tzitz, que era uma faixa para a cabeça. A única parte do corpo do Kohen que permanecia descoberta eram os pés. A Torá ordena que o Kohen cumpra o serviço descalço, pois o piso da terra do Mishkan e as pedras do piso do Beit HaMikdash eram sagradas. E Hashem desejava que os pés dos Kohanim tocassem o solo. Nós vemos isso, o Hashem pedindo isso a Moshe também, né? Mais detalhes a respeito da vestimenta dos sacerdotais. O Kohen comum, ketonete, a camisa. O ketonete era feito de linho branco e chegava até as plantas dos pés, né? O avinete e o cinturão, o Kohen usava um cinturão por cima da camisa. O cinturão era muito longo, ele tinha cerca de 19 metros e dava muitas voltas ao redor da cintura. Era feito de fita colorida, de tela colorida.
O Mir Narsaim, as calças eram curtas e feitas de linho branco, né? O Migbat, o turbante, ao redor da cabeça do Kohen colocava uma cinta de linho branco que dava muitas voltas, até formar um chapéu que terminava em ponta, como eu falei, né? O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, usava a mesma camisa, o ketonete, um cinturão, o avinete e as calças, né? O Min Narsaim. Vestes adicionais, o Matznefet, o turbante do sumo sacerdote, como eu disse, era diferente, né? Ele não era pontudo, ele tinha um formato para baixo. O manto, né? O manto era de lã azul com sinos de ouro pendentes. A cada 2 sinos havia adornos de lã semelhantes a romãs. Quando o sumo sacerdote caminhava, os sinos tilitavam para anunciar a chegada do sumo sacerdote no Mishkan e a sua saída. Porque o manto tinha sinos, né? A gente vai dar algumas dicas, né? Ou razões, segundo o judaísmo, segundo o cristianismo, e o que realmente parece que seria a razão de ter os sinos. Em primeiro lugar, segundo o judaísmo, há várias razões para que se colocassem campainhas ao redor do manto. Os sinos serviam de lembranças ao próprio sumo sacerdote quando escutava o utilitar, compreendia quão importante era a sua função e dava o melhor de si para cumprir com todas as partes do seu trabalho, cuidadosamente com os pensamentos adequados. Isso a gente não pode deixar de aceitar. As campainhas também ajudavam Ben Israel quando escutavam o tilitar, sabiam que o sumo sacerdote estava fazendo o serviço divino e participava orando neste momento. Mas por que isso? Porque enquanto o sino estava tocando, isso quer dizer que o sumo sacerdote estava vivo e que Hashem estava aceitando o serviço. Mais ou menos isso. Aprendemos do fato de que a entrada do sumo sacerdote era anunciada, que a pessoa não deve entrar em uma casa, na própria casa, inesperadamente. Refere-se, então, logicamente, não se deve irromper na casa de terceiros, mas sim bater e tocar na porta, na campainha, indicando sua chegada, de alguma outra maneira, né? Se não é na sua casa, você tem que bater, mesmo que a porta esteja aberta. A outra razão, né, é que, como ele tinha uma corda amarrada na sua cintura, né, se o sino parasse de bater, puxava o cara, porque já era. O tzitzis, a faixa usada na testa, né? Era uma coroa com uma faixa para trás, assim. Ela era assim, né? E em forma de... né? Deu para entender. Você pode pegar ilustrações aí na internet que você vai saber como era. Antigamente, todos os judeus usavam um tefilin o dia todo. Além de usar tefilin, o sumo sacerdote também usava tzitzit na sua fronte. O tzitz era uma faixa de ouro ou uma placa, né, uma coroa na testa de ouro, que estava gravadas o relevo das palavras, né, Kodesh la Hashem, santo para Hashem, né, santo para o Eterno. A palavra Hashem estava escrita com 4 letras, Yud, He, Vav, He, que não significa Hashem, é outro nome, mas aí a gente dá esse nome de Hashem porque a gente não pode pronunciar o Yud, He, Vav, He, que é o nome do Eterno. Mesmo que soubesse, não iríamos pronunciar. Era atada à cabeça através de 3 fitas azuis celestes. Como o tzitzit possuía alto grau de santidade, o sumo sacerdote tinha que comportar-se como o devido respeito ao portá-lo. Não lhe era permitido desviar a atenção do fato que estava levando o nome divino em sua testa. O comportamento do sumo sacerdote, enquanto estava no tzitzit, constituiu uma importante lição para nós.
Quando colocavam o tefilim, ao usar o tzitzit, o Kohen Gadol tinha de conectar-se constantemente com o santo nome de Hashem. Alguém que está com tefilim, no qual o nome divino aparece numerosamente vezes, e certamente não pode desviar seu pensamento deste. O tzitzit era tão sagrado que fazia todo o hebreu que o olhasse, sentisse envergonhado por suas falhas. Então, quando o sumo sacerdote usava o tzitz, isto era um mérito para Bnei Israel. Hashem perdoava todos os seus pecados, pois tzitz os ajudava a se aprimorarem. Depois veio o efode, o avental, né, que ele tem duas faixas passando para cá. Ele é um avental, só que ele não era usado na frente, ele era usado atrás. Então as faixas vinham de trás para frente e por aqui, tá? E aqui no meio, né, as faixas se juntavam. Ocorre a placa sobre o peito, né? Aí vem o rochen, que era a placa sobre o peito, as pedras preciosas da placa peitoral, né, que são as 12 pedras, né? A primeira fileira de pedras preciosas na ordem, né, era rubi, reuven, pidá, esmeralda, shimon, berequete, topázio, levi. A segunda fileira, como eram 12, a 3, 3, 3, 3, certo? A segunda fileira, nofesh, carbúculo, era Yehudá, sapim, que era safira, era Issachar, né? E a halom, que era diamantes, era Zebulun. A terceira fileira, lechem, jacinto, lechem, é lechem mesmo, jacinto, Dan, era a tribo de Dan, né? Shevot, Agatá, era a tribo de Naftali, né? E Arlamá, né, que era ametista, era Gad. A quarta fileira, Tashish, era o crisólito, que era Sher, né? O Shohan, que era o onix, era Iosef, e o Iafé, o jaspe, que era Miniamin, ou Binyamin. Como as pedras foram encontradas, né? As duas pedras preciosas das alças do avental e as 12 pedras preciosas da placa dele deviam ser cortadas de um certo tamanho, porém Hashem proibiu que se usasse faca ou outro instrumento para cortar. As pedras incrustadas deveriam ser perfeitas, sem faltar a menor lasquinha sequer. É uma história até meio esquisita, mas quando se trata de Hashem, a gente não pode duvidar do seu poder, mas que é estranho, né? Essas pedras elas foram, né, cortadas por um insetozinho, um germezinho, né? Como então cortar as pedras? Moshe sabia que Hashem havia criado na véspera do primeiro Shabat, dos 6 dias da criação, um inseto pequeno como um grão de cevada, que possuía a maravilhosa habilidade de cortar qualquer material, inclusive as mais duras rochas. Surpreendentemente se chamava Shamir, o nome do inseto era Shamir. Moshe ordenou que se trouxesse o Shamir, os nomes das tribos foram escritas em tinta sobre as gemas das pedras e o Shamir foi passando pelas pedras preciosas. E estas se cortaram exatamente sobre a linha marcada pelo artesão. Quando o Beit HaMikdash foi construído, o Shamir desapareceu, o insetozinho desapareceu. Urim ve Tumim, o pergaminho contendo o nome de Hashem embutido na placa. Como mencionado anteriormente, a placa peitoral foi feita de tal modo que era dobrada ao meio, formando um bolso. Neste bolso, Moshe inseriu um pergaminho sobre o qual escreveu o inefável nome de Hashem, composto de 72 letras. Este nome fazia com que certas letras se acendessem em resposta às questões que se eram perguntadas.
Ou seja, quando eles tinham uma questão, eles iam, né, e perguntavam o nome Urim, Vetumim, né, e aí as letras se acendiam e formavam as palavras, e era a resposta de Hashem ao povo naquela época. Assim acreditam, segundo a tradição oral. Urim, as letras se acendiam, da Rayá, luz, né? Tumim, sua resposta era final e inefável, derivado do Tam, perfeito. Esses são os significados da palavra Urim e Vetumim, né? Urim, as letras se acendiam, da raiz luz, né? E Tumim, sua resposta era final e inefável, derivado do Tam, que é perfeito. Por isso, a placa peitoral, além de ser chamada simplesmente de Roshem, era também conhecida como Roshem Mishpat, ou Mishpat, sentença, né? Uma vez que a decisão final, Mishpat, sobre cada assunto duvidoso era alcançada através da iluminação das pedras. O convertido, que queria tornar-se Kohen Gadol, né? Essa é uma história de um convertido que queria tornar-se Kohen Gadol, e ele foi até a tenda de Shammai, né? E aí perguntou a Shammai que ele queria se tornar Kohen Gadol, né? E Shammai expulsou ele, né, na vara. Saia daqui, seu sei lá o que, né? Você não pode se tornar um Kohen Gadol, né? E aí ele foi à tenda de Shammai, né? Foi à tenda de Hillel. Depois que saiu da tenda de Shammai, foi expulso da tenda de Shammai, ele foi até a tenda de Hillel, a escola de Hillel, escola de Shammai, escola de Hillel. E quando chegou lá na escola de Hillel, não, vamos estudar a Torá. Quando você começar a estudar a Torá, aí você vai entender tudo. Aí ele começou a estudar a Torá e chegou na parte que um Kohen Gadol só pode, né, ser aceito se ele for da tribo de Levi. E aí ele desistiu de ser Kohen Gadol. Leis relacionadas às vestes sacerdotais, né? Primeiro, somente o Kohen podia vestir, né? O Kohen somente podia usá-la, né? O Kohen não podia dormir com essas vestes, né? E o Kohen devia portar exatamente os adornos da Torá que lhe ordena, né? Os Kohéns se preparam para começar o serviço divino, sendo consagrado por 7 dias. E isso está lá, né? Hashem explicou: consagre os Kohen, né, para que eles comecem o serviço no Mishkan. Primeiro, devem estar presentes e observar todos os dias como tu, Moshe, oferece 3 tipos de oferendas sobre o altar. Deste modo, aprenderão como ofertar os sacrifícios. Segundo, devem submergir em um mikveh é ritual. Tu os ungirás com azeite sagrado, Shemen Hamishhan, é o Shemen Hamishhan, azeite sagrado. E devem usar as vestes sacerdotais todos os dias. Cumprindo estas 4 ações durante estes 7 dias, estarão prontos para começar o serviço no Mishkan. Mishkan era o tabernáculo no deserto. Misbeah HaKetoret, o altar do incenso, né? Nós vamos terminar aqui, né, a paraxá de hoje falando do altar do incenso. Um grande altar, né, sobre o qual se ofereciam todos os sacrifícios de animais, se encontravam no pátio do Mishkan, lá de fora, né, que é o altar de bronze. O céu aberto, como foi relatado na paraxá anterior, Terumá. Agora Hashem ordena a Moshe que construísse um segundo altar. Este altar será feito de madeira, recoberto de ouro. Ponha-o na seção do Kodesh, que é no santo, do Mishkan, próximo à menorá, e à mesa da proposição. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, o Kohen queimará incenso sobre este altar. Embora o altar do incenso estivesse recoberto somente por uma fina camada de ouro, a madeira que tinha debaixo dela jamais se chamuscava, por causa do fogo que havia sobre o altar. Este é um dos milagres, né, conhecidos do Mishkan. Demonstrava
os hebreus que a presença de Hashem estava sobre eles. Como este altar não estava destinado a oferecer sacrifícios de animais, mas apenas queimar incenso, foi chamado de Mizbeah HaKetoret, altar de incenso. Também denominava-se de Mizbeah HaZahav, altar de ouro, e também Mizbeah HaPenimi, altar interior. Esta proibição de oferecer sacrifícios de animais sobre este altar do incenso, exceto em Yom Kippur, quando o sumo sacerdote oferecia animais sobre ele. Aarão foi ordenado a queimar incenso sobre este altar todas as manhãs e tardes. Hashem disse: o incenso é a mais querida de todas as oferendas. Todos os outros sacrifícios expiam transgressões, mas o incenso é ofertado apenas para trazer alegria e felicidade. Após o término da construção do Mishkan e todos os seus objetos sagrados, depois que a mesa e a menorá também fixada em suas posições e os sacrifícios trazidos, a Shekhinah ainda não havia descido. Somente quando o incenso foi oferecido na presença divina, finalmente desceu para residir no Mishkan. A Shekhinah, não o Eterno. Porque a ordem para construir o altar do incenso encontra-se no final da Parashá. Porque ele não estava lá junto com os outros utensílios. Porque só agora Hashem, depois de algum tempo, pediu para Moshe construir esse altar. Podíamos perguntar por que a Torá menciona este altar agora, no final da Parashá de Tetzaveh. Como o altar do incenso se colocava junto à mesa e a menorá na seção Rodesh, porque a Torá não menciona na Parashá anterior, Terumá, junto com os demais objetos que haviam nesta seção. Uma das respostas é que Hashem pôs o altar do incenso como o último dos objetos do Mishkan para demonstrar quão importante é. Mencionou fora do lugar esperado na Torá, para que vejamos como é especial. Porque o altar do incenso é tão sagrado. O altar do incenso ele era pequeno, ele só queimava incenso assim, ele era pequeno, ele não era tão grande. As especiarias com que eram feito o incenso com o Kohen queimava sobre o altar, desprendia aroma delicioso. Nossos sábios nos contam que a fumaça subia direto ao céu e era agradável a Hashem. Era um sinal de amor entre Hashem e Ben Israel. O aroma do incenso anulava quaisquer decretos celestiais, como queimar incenso, fortalecer a aproximação entre Hashem e o povo hebreu. Podemos compreender a importância deste altar por conta de tudo isso. De onde vinha o incenso, como tudo isso era feito no deserto, não me pergunte porque eu não sei. São coisas que o Eterno resolveu não contar e é uma questão de fé. Certo? Eu acredito, como o maná descia do céu, assim também eles conseguiam fabricar incenso no deserto. Mas existem respostas para tudo. E aí foi a Parashá de Tetzaveh, que é a continuação da construção dos utensílios e da roupa sacerdotal, de todo aquele culto que era praticado no Mishkan, no deserto. Vamos terminar a Parashá, vamos recitar Birkat Kohanim, e empreendemos mais um pouco da Torá, eu espero. Se você quiser mais detalhes, você tem a sua Torá em casa, que é a Bíblia, são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a Torá, você tem ela em casa. Tudo bem que ela pode estar um pouquinho adulterada com algumas palavras que não estão muito em acordo com o original, mas está lá a essência, não mudou muita coisa não, na Torá não mudou muita coisa não,
porque é uma promessa de Yeshua. Ele disse que passará o céu e a terra, mas a palavra de Hashem não passa. Vamos recitar Berekat Kohanim, né? E vamos terminar a parashá de hoje. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihonecha yitzhar Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Elohim melech ne'eman, Elohim é rei fiel. Sabia? Esse é o significado da palavra amém. Elohim melech ne'eman, Elohim é rei fiel. Então, independente das circunstâncias que você esteja vivendo na sua vida, diga sempre amém, tanto para as coisas boas como para os infortúnios. Porque se você disser amém neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Está apto para dizer amém no mundo vindouro. Vetedu et haimet, ve haimet teishare etche. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E M.C. Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta no próximo Shabbat. Shabbat Shalom a todos, muito obrigado e até a próxima semana, se assim o Eterno permitir. Shalom!